A gente sabe que sob o bolsonarismo o otimismo costuma não durar muito, mas hoje, dia do soldado, o exército pareceu ter passado um recado, o de que ele não deve se aliar a milicianos e policiais militares insubordinados nesse 7 de setembro irresponsável que a família do presidente está programando. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e vamos começar pela família presidencial. Eu não tenho dúvidas de que o Bolsonaro teria se dado muito melhor no governo se não tivesse o tempo todo um dos 4 filhos tumultuando o cenário político. Claro que tem regra, que tem método, bolsonarismo é isso, várias fontes distintas já disseram desde o início do governo que o próprio Bolsonaro admite que jamais chegaria ao poder sem o Carlos Bolsonaro, que cuidou das estratégias de rede social nos anos que antecederam as eleições. Ultimamente não se sabe por quê, se é por estratégia ou desavenças familiares, tem gente que diz que é a segunda hipótese, o Carlos Bolsonaro se recolheu um pouco. Quem tomou a dianteira no diálogo com os apoiadores, cada vez mais radicalizados, foi o deputado Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, apelido que é sempre bom lembrar, foi colocado pelo Mourão. É o Eduardo que está agitando a militância com aqueles clichês bem básicos, que é até onde a inteligência do galo chega. É dizer que as medidas de isolamento causaram a crise econômica, quando a gente sabe, pelas variantes, pela violência do Covid-19, que a falta de medidas sanitárias básicas e a falta de vacina são os responsáveis pela crise global. Ele estava ocupado dia desses entrando com habeas corpus preventivo em São Paulo contra a exigência de comprovante de vacina para se aglomerar em shows e estádios. E ele, isso é importante, porque remete ao assunto de hoje, está jogando os setores insubordinados da Polícia Militar de São Paulo contra o governador João Dória, o que é gravíssimo, porque os policiais militares existem nos estados subordinados aos governadores justamente para descentralizar o comando e evitar quarteladas que ameacem a democracia. Nesse post aqui a ameaça é clara. Ele bota uma manchete dizendo: Dória, nem todo jornal aceita a sua propina legal. Nem todo PM se intimida com sua caneta sem moral. E a manchete do Jornal da Cidade, que é basicamente hoje em dia um blog bolsonarista, dizendo: Associação de Policiais reage após decisão de Dória e garante: PM seguirão o Exército em caso de ruptura. Isso é gravíssimo, eu repito, é o filho do presidente da República, deputado federal, falando abertamente em ruptura. Mas talvez por causa disso, o dia do soldado hoje foi um total anticlímax para quem está apostando num golpe de Estado no dia 7 de setembro. E acredite, tem muita gente acreditando. E por que eu estou falando em anticlímax? Porque a gente teve vários sinais durante as comemorações desse dia do soldado que pelo menos hoje, 25 de agosto, o Exército não parece nem um pouco disposto a embarcar numa aventura golpista com a família real dos domínios de Rio das Pedras, Vivendas da Barra e condomínios milionários do Lago Sul. Para começar, Bolsonaro não discursou. Como chefe das Forças Armadas, ele tinha essa prerrogativa. Havia até uma expectativa de que ele não só fosse discursar, como fizesse um discurso provocativo com direito a claque, mas não. Bolsonaro manteve um silêncio que não é normal vindo dele, especialmente quando cercado por militares e mais ainda nesse momento de campanha publicitária para um evento que pode ser o tudo ou nada da governabilidade. Outra coisa digna de nota é que o comandante do Exército, General Paulo Sérgio, aquele que o Bolsonaro botou lá outro dia, fez um discurso totalmente voltado para a tranquilização das instituições todas que estão realmente preocupadas, e com razão. O general fez questão de ressaltar o espírito pacificador do Exército de Caxias e disse que é o momento, palavras dele, de reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. E disse que o Exército mantém-se sempre pronto a cumprir a sua missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. É discurso clichê de militar, mas a gente tem que lembrar que dia desses ele estava junto com o Braga Neto e os chefes das demais armas ameaçando o Senado naquela nota para o Omar Aziz. Eles todos disseram que as Forças Armadas não aceitariam qualquer ataque leviano,
como se fosse prerrogativa de general aceitar ou não aceitar ataque. Disciplina e hierarquia. Eles estão lá para ser acionados quando justamente os poderes constitucionais assim decidem. Essa é a mudança de tom. Poderes constitucionais existem 3: executivo, legislativo e judiciário. Por mais que tentem forçar a barra chamando o exército de poder moderador, isso não está em lugar nenhum da Constituição. O próprio artigo 142, o famigerado, que eles adoram usar para dizer que o exército tem algum poder autônomo, é claro, o presidente é o chefe supremo, porque ele é o chefe do executivo e cabe ao executivo cuidar da gestão do Estado, inclusive as Forças Armadas. Mas o mesmo artigo esclarece que as armas estão a serviço dos poderes constitucionais, que, repito, são 3, não 1. Então veja bem, amigo internauta de todos os dias, o movimento do dia 7 de setembro, com forte presença de policiais militares, um clima de tensão no ar, porque existe a possibilidade real de confronto entre governistas e antigovernistas, o deputado Bananinha, filho do presidente, publicando notícia de um jornal que já é blog governista há tempos, falando que a PM de São Paulo está com o exército em caso de ruptura, e o exército dizendo o que num dia tão significativo quanto o Dia do Soldado. Calma, galera. Garantia dos poderes, pacificação. E olha as fotos da Carla Zambelli, as fotos que ela postou. Deu até um calorzinho no coração. Nem parecia que a gente estava no Brasil. Michele de amarelo aí no alto, de máscara. Bolsonaro de máscara. A própria Carla usando máscara camuflada. Olha que legal. Olha como dá para gostar do exército, ser mulher de militar e usar máscara. O Braga Neto de máscara embaixo à esquerda. Até o general Heleno, ó, de máscara à direita. Eu sei que pode não durar muito, pode não durar nada, é Brasil sob o bolsonarismo, a gente pode estar de boa em casa dia 7, de repente entrar aquele fumação de óleo diesel, a gente olhar pela janela e seus tanques da marinha na rua caçando comunista, mas o silêncio do Bolsonaro, nesse momento em que ele realmente precisa de toda e qualquer manifestação de força, significa, como diria o grande Rony Von, talvez o exército tenha começado a perceber, e me desculpem, repito, hoje eu estou otimista, que o novo Caxias dele, ou o novo Costa e Silva, jamais vai ser o Bolsonaro. Uma pesquisa do Poder 360 mostrou que mais da metade dos brasileiros não querem militares no governo, exatos 52%. Essa tinha passado batido e quem deu a dica foi o podcast Medo e Delírio em Brasília, que eu não perco, é muito informativo, é muito divertido, eu recomendo, está em todas as plataformas de podcast. Se você não conhece, confira. Mas a gente está vivendo tempos sombrios mesmo. Você vê o presidente da República e 2 militares ministros usando máscara e só isso já esquenta o seu coraçãozinho carente. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário é sempre muito importante. Se for sair, use máscara, mas claro, tire a máscara se for jantar com a família, com distanciamento social, em ambiente arejado e com álcool em gel por perto. É bom dizer isso, porque senão a pandemia acaba e eu ainda vou estar aqui no piloto automático. Mas a pandemia não acabou. Então, por favor, use máscara. A minha está sempre por aqui. E muito obrigado, profissionais de saúde.